Esses 10 lugares existem de verdade e nenhum humano pode entrar neles. Você pode ver alguns deles no Google Maps. Existem, são reais, mas você nunca vai entrar. Não importa quem você é, esses lugares são fechados para todo mundo. Alguns guardam segredos de governo, outros escondem perigos mortais, e alguns têm coisas lá dentro que as pessoas no poder preferem que você nunca descubra. O lugar número 1 que deixei para o final é o mais perturbador de todos, e quando você souber o que está sendo guardado lá, vai entender por que ninguém pode entrar. Fica até o fim. Lugar 10. Ilha da Queimada Grande, Brasil. Vamos começar aqui do Brasil mesmo, e com um lugar que fica a apenas 35 quilômetros do litoral de São Paulo. A Ilha da Queimada Grande existe. Você pode vê-la do barco, pode fotografá-la da costa, mas o governo brasileiro proíbe qualquer pessoa de desembarcar lá. O motivo? Cobras. Não algumas cobras, não muitas cobras. Estima-se que existam entre 2.000 e 4.000 exemplares da Bothrops insularis nessa ilha. A famosa jararaca ilhoa, uma das serpentes mais venenosas do mundo. A densidade é tão absurda que pesquisadores calculam uma cobra para cada metro quadrado em algumas áreas da ilha. O veneno da jararaca ilhoa é hemotóxico e possui uma característica especialmente brutal. Ele tem a capacidade de derreter tecido humano ao redor do ponto da picada. O acesso é permitido apenas para pesquisadores científicos com autorização especial do governo e da Marinha Brasileira, que mantém um farol automatizado na ilha justamente para evitar que alguém precise desembarcar lá. Uma ilha brasileira, visível da costa, completamente inacessível, e está a 35 quilômetros de São Paulo. Lugar 9. Área 51, Estados Unidos. Sim, a Área 51 está nessa lista, mas não pelo motivo que você está pensando. Não vou falar de aliens, vou falar de algo mais perturbador. O nível de controle e sigilo que os Estados Unidos exercem sobre esse local é tão extremo que durante décadas o governo americano oficialmente negou que esse lugar existia. Negou, oficialmente, que um lugar que aparecia em fotos de satélite existia. Só em 2013, a CIA confirmou oficialmente a existência da Área 51 através de documentos desclassificados. Até esse momento era negação total. O espaço aéreo ao redor é completamente restrito. Sensores de movimento, câmeras, seguranças armados e placas que avisam que o uso de força letal é autorizado cercam o perímetro. Pessoas que tentaram se aproximar foram detidas, interrogadas e multadas pesadamente. Alguns relataram ser seguidos por veículos não identificados ao tentar fotografar a base de longe. O que está lá dentro? Oficialmente, testes de aeronaves militares secretas. O U-2 e o SR-71 Blackbird foram desenvolvidos lá. Mas os documentos desclassificados também mostram que o governo sabia que os testes geravam avistamentos de OVNIs e deliberadamente não corrigia essa percepção pública para manter o sigilo dos projetos reais. Em outras palavras, eles deixaram as pessoas acreditarem em aliens para ninguém perguntar sobre o que realmente estava acontecendo. Lugar 8. Ilha Sentinel do Norte, Índia. Existe uma ilha no Oceano Índico onde vivem pessoas que nunca tiveram contato com o mundo moderno. Nunca viram um celular, nunca ouviram falar de internet. Não sabem que fomos à Lua, e elas não querem saber. A Ilha Sentinel do Norte, no arquipélago de Andaman, é habitada pelos sentineleses, uma tribo isolada estimada entre 50 e 500 pessoas que rejeita ativamente qualquer contato com o mundo exterior. Quando barcos ou helicópteros se aproximam, os sentineleses respondem com flechas e lanças. Em 2018, um missionário americano chamado John Allen Chau tentou entrar na ilha ilegalmente para converter a tribo ao cristianismo. Ele foi morto com flechas assim que chegou à praia. Seu corpo nunca foi recuperado. O governo indiano proíbe qualquer aproximação da ilha em um raio de 5 quilômetros e não tentou resgatar o corpo nem punir a tribo, reconhecendo o direito deles ao isolamento. Essa ilha existe agora mesmo. Pessoas vivem lá.
e o mundo inteiro concordou em deixá-las em paz. Ei, para um segundo aqui. Se esse vídeo está te surpreendendo, deixa o like agora. É rápido e ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo assim. Comenta aqui qual desses 3 lugares te deixou mais impressionado. A Ilha das Cobras aqui do Brasil? A Área 51? Ou a ilha onde vivem pessoas que nunca viram o mundo moderno? Me conta lá. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sino agora, porque ainda tem 7 lugares para revelar, e o melhor está por vir. Lugar 7. Cofre Global de Sementes de Svalbard, Noruega. Em uma montanha coberta de gelo no Ártico, a 1.300 quilômetros do Polo Norte, existe um cofre enterrado na rocha. Dentro dele estão guardadas mais de 1,3 milhão de amostras de sementes de praticamente todas as plantas cultiváveis do planeta. O Cofre Global de Sementes de Svalbard foi construído para um único propósito: garantir que a humanidade possa recomeçar a agricultura após um colapso civilizatório global, uma guerra nuclear, uma pandemia devastadora, um asteroide. Ele foi projetado para sobreviver a praticamente qualquer catástrofe imaginável. As paredes têm 1 metro de espessura de concreto armado. A temperatura interna é mantida a menos 18 graus. Mesmo que os sistemas de refrigeração falhassem completamente, o permafrost natural manteria a temperatura adequada por semanas. O acesso é extremamente restrito. Apenas representantes dos países depositantes podem entrar, e apenas para depositar ou retirar sementes com justificativa formal. Em 2015, a SIGIA, em meio à Guerra Civil, fez o primeiro saque da história do cofre para recuperar sementes de culturas destruídas pelo conflito. Esse cofre existe porque alguém, em algum momento, sentou e planejou o fim do mundo com detalhes. E isso deveria te incomodar um pouco. Lugar 6. Medjugorje, Rússia. Existe uma cidade na Rússia que oficialmente não existe. Medjugorje fica nos Montes Urais e aparece em mapas russos como uma cidade comum, com cerca de 17 mil habitantes, mas nenhum estrangeiro jamais recebeu permissão de entrar. Nenhum jornalista, nenhum diplomata, nenhum turista. Imagens de satélite mostram uma infraestrutura maciça sendo constantemente expandida. Túneis, trilhos, construções subterrâneas de escala enorme. A teoria mais aceita por analistas de inteligência ocidentais é que Medjugorje abriga parte do projeto Perimeter, também chamado de Sistema do Juízo Final. O Perimeter é um sistema nuclear de retaliação automática desenvolvido pela União Soviética durante a Guerra Fria. Se detectasse que a liderança soviética havia sido eliminada em um ataque nuclear, o sistema lançaria automaticamente os mísseis de retaliação sem necessidade de autorização humana. O governo russo nunca confirmou se o sistema ainda está ativo, nunca confirmou o que está em Medjugorje e nunca vai deixar ninguém entrar para descobrir. Lugar 5. Câmara 39, Coreia do Norte. Dentro do governo da Coreia do Norte, existe uma organização que oficialmente não existe, chamada Câmara 39. Criada na década de 1970 diretamente sob o controle da família Kim, a Câmara 39 é responsável por gerar receita ilegal para financiar o regime e o programa nuclear norte-coreano, falsificação de moeda estrangeira, tráfico de drogas, venda ilegal de armamentos, lavagem de dinheiro internacional através de contas em países com pouca fiscalização. Estima-se que a Câmara 39 movimente entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares por ano diretamente para contas pessoais de Kim Jong-un. Ninguém sabe onde fica fisicamente. Ninguém de fora jamais entrou. Desertores norte-coreanos confirmaram sua existência, mas poucos sabem detalhes operacionais. É uma organização criminosa dentro de um governo, financiando armas nucleares, e praticamente ninguém no mundo pode fazer nada a respeito. Lugar 4. Arquivo Secreto do Vaticano.
O Vaticano possui um arquivo com documentos que cobrem mais de 12 séculos de história da Igreja Católica e do mundo ocidental. Em 2019, o Papa Francisco renomeou oficialmente o local de Arquivo Secreto do Vaticano para Arquivo Apostólico do Vaticano, alegando que a palavra secreto, em latim, significava apenas privado. Mas o fato continua: o acesso é extremamente restrito. Pesquisadores acadêmicos podem solicitar acesso a documentos específicos após um processo de aprovação rigoroso, mas vastas seções permanecem completamente fechadas ao público e até mesmo à maioria dos pesquisadores. O arquivo contém correspondências de reis e imperadores, registros de julgamentos da Inquisição, documentos sobre figuras históricas como Galileu, Henrique VIII e até uma carta do próprio Michelangelo. E contém documentos cujo conteúdo ainda não foi revelado publicamente, documentos de séculos que o Vaticano ainda não autorizou ninguém a ver. O que está nesses documentos? A Igreja diz: nada de extraordinário, apenas burocracia histórica. Mas se fosse apenas burocracia, por que ainda está fechado? Lugar 3. Monte Yamantal, Rússia. De volta à Rússia, porque a Rússia claramente tem muitos lugares que não quer que ninguém conheça. O Monte Yamantal é a montanha mais alta dos Montes Urais, e desde a década de 1990, a inteligência americana vem reportando uma construção subterrânea massiva sendo realizada lá dentro, com dimensões comparáveis à cidade de Washington, D.C. Milhares de trabalhadores, trilhos internos, infraestrutura para abrigar uma população enorme por anos. O Congresso americano perguntou formalmente ao governo russo o que estava sendo construído. A Rússia deu 3 respostas diferentes em momentos distintos: uma mina, um depósito de alimentos, um bunker para a liderança em caso de guerra nuclear. 3 respostas, nenhuma confirmação, nenhum acesso. Analistas ocidentais acreditam que o Yamantal faz parte de um sistema de bunkers nucleares de última geração projetados para garantir a sobrevivência da liderança russa e a capacidade de retaliação nuclear após um ataque devastador. Em outras palavras, uma cidade subterrânea construída para o dia em que o mundo acabar. Lugar 2. RAF Menwith Hill, Reino Unido. No interior da Inglaterra, em North Yorkshire, existe uma base que parece saída de um filme de ficção científica. Dezenas de domos brancos gigantes espalhados por um campo verde. Cada um deles abriga antenas de interceptação de comunicações entre os mais avançados do mundo. A RAF Menwith Hill é operada conjuntamente pelo Reino Unido e pela Agência Nacional de Inteligência Americana, a NSA, e é considerada a maior estação de inteligência de sinais do mundo. O que ela faz? Intercepta comunicações, chamadas telefônicas, e-mails, transmissões de satélite, comunicações diplomáticas. Após as revelações de Edward Snowden, em 2013, ficou confirmado que Menwith Hill fazia parte do programa Echelon, uma rede global de vigilância que monitorava comunicações ao redor do mundo inteiro, incluindo de aliados dos próprios Estados Unidos. O acesso é completamente vetado a civis. O espaço aéreo ao redor é restrito, e os documentos que revelam a extensão completa do que é feito lá ainda estão classificados. Alguém pode estar ouvindo suas comunicações agora mesmo, e a infraestrutura para isso fica naqueles domos brancos em um campo verde na Inglaterra. E falando em lugares que monitoram, controlam e escondem coisas do mundo inteiro, chegou a hora do lugar número 1. Lugar 1. O bunker do fim do mundo dos SA, Raven Rock, e o sistema de continuidade do governo. Você assistiu até aqui, e eu prometi que o número 1 seria o mais perturbador. Não é um lugar, é um sistema, e ele está funcionando agora mesmo. Desde a Guerra Fria, o governo americano mantém em operação contínua um sistema chamado Continuidade do Governo, projetado para garantir que o governo americano continue funcionando mesmo após um ataque nuclear que destrua Washington, D.C. e elimine a liderança do país.
Parte desse sistema é o complexo de Raven Rock, na Pensilvânia, uma cidade subterrânea completa escavada dentro de uma montanha de granito, capaz de abrigar 3.000 pessoas e funcionar de forma completamente autônoma por anos, sem contato com a superfície. Mas Raven Rock é apenas uma parte. O sistema completo inclui bunkers em locais não divulgados publicamente, aeronaves de comando nuclear conhecidas como o avião do juízo final, que ficam no ar 24 horas por dia em turnos contínuos, e uma cadeia de sucessão presidencial que garante que alguém sempre esteja em posição de autorizar um contra-ataque nuclear, mesmo que todos os outros líderes tenham morrido. Em algum lugar agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, existe um avião no ar carregando equipamentos nucleares de comando. Existem bunkers abastecidos e prontos, existem pessoas designadas para assumir o governo americano caso Washington deixe de existir nos próximos minutos. Não é ficção científica, não é teoria da conspiração, é política de defesa oficial, confirmada, documentada e operacional. O mundo construiu um sistema inteiro para o dia em que o mundo acabar, e esse sistema está ligado agora. Esse é o lugar, ou melhor, o sistema que nenhum humano comum jamais verá por dentro. E talvez seja melhor assim. E então, qual desses lugares te surpreendeu mais? Para mim, o número 1 sempre vai ser o mais impactante, porque não é um bunker secreto exótico em algum país distante. É um sistema inteiro, sofisticado, caro e operacional, construído com um único objetivo: sobreviver ao fim do mundo. E ele está funcionando agora. Se esse vídeo te deixou com aquela sensação de que o mundo é muito maior e muito mais complexo do que parece, então ele cumpriu o objetivo. Me faz um favor antes de sair. Deixa o like, leva 2 segundos e ajuda muito o canal a crescer e continuar produzindo vídeos assim. Comenta aqui qual lugar te surpreendeu mais. Eu leio todos os comentários e adoro ver as reações de vocês. Se inscreve e ativa o sino para não perder nenhum vídeo. Todo vídeo aqui é pensado para te surpreender do começo ao fim. E compartilha esse vídeo com alguém que ama esse tipo de conteúdo. Garanto que essa pessoa vai te agradecer. Até o próximo vídeo. E lembra, existem lugares nesse mundo que nunca vamos conhecer, e alguns deles estão guardando segredos que mudariam tudo o que sabemos. Até mais!